meio... Essa, quem é? Não, é Maria não. Bernadette, manda pra cima. Olha, Frei Damião, Maria do Carmo tirou lá em Recife, com o Frei Damião. Já bem próximo dele falecer, não foi? Foi próximo, mas foi bem um ano antes. Olha, a filha dela, sabe? Isso aqui, a cunhada dela que é frade. Aí ela conseguiu tirar o retrato junto com ele, Frei Damião. Você é Frei Fernando? Frei Damião. Quem é, Isso aqui é cunhado dela. quem é essa criança? Você é parecido com Gorete, né? É Mônica? Mônica de Bernadette, aquela do casamento também. Usava esses cabelos escovinhos, né? Chamava? É. Aí. Voltando, aí quando murchou de vez. Parece Maria do Céu, não parece não? Vazinha, a velhice é coisa, é uma doença grave. A gente não gosta nem de se olhar pro espelho. José, parece muito assim. É mais a Vista que vendeu Boa Vista. Fez o comércio dele, a casa de locomóvel de algodão, que chamava locomóvel de algodão naquele tempo, na rua de baixo. Lá foi onde ele botou armazém de com papel, e couro e algodão e tudo, era tudo lá na rua de baixo. A pedaço de rua de baixo todinha. E a casa de tecido dele era aquela da esquina de Antônio Maia. Bazinha, Antônio Maia foi mandar remodelar aquele teto da casa dele, daquele prédio. Tem um AT com uns números lá. Ele, quando os homens olharam que viram o número, aí ele disse, me dê essa AT. Aí deram, preste atenção dela, é localizada. Mandou botar no mesmo canto. Ele me disse que nunca viu uma sorte tão grande, disse a mim, não tornou a dizer, que nunca viu um prédio dar a sorte que aquele prédio deu a ele. Eu mesmo. E o que é que tinha nesses números na teia? Um número que escreveram assim na teia. E ele foi, disse que viu aquele número na teia, deixou, porque podia ser até um número. A superstição dele, né? Ele acha Aqui que talvez tenha sido da época da construção, porque na Casa Grande também tem, 1883. Francisquinha, É. vamos começar aqui. Aí a gente não tem uma linha para seguir, não. Aí eu vou perguntando coisas. Muito bem, eu vou e ativando. O que eu souber eu respondo. Pronto. E garanto que mentir não é comigo. Não, vou começar. Qual o seu nome completo? Francisca Moraes de Aquino. Qual a sua idade? 78 anos, 77. Me fala o que a senhora sabe sobre Francisco Dantas de Araújo. O ano que ele veio para aqui. Ele veio em 1906. Para Pau dos Ferros. Foi. Ele veio em 1906. Eu não sei o mês nem a data. E a mamãe nasceu em janeiro. E ele veio de onde? Ele veio de Currais Novos, veio de Currais Novos para aqui. Nesse tempo eles moravam no município de Currais Novos, nos Namorados. Namorado é o nome de um sítio. Hein? É o nome do sítio? É o Um nome. sítio. Aí a razão que levou ele vir para cá, a senhora sabe? Parece que foi um velho, um coronel que tinha lá, Zé Bezerra, um ricão, um velho parente rico, dele. valentão, um parente dele, sabe? Que pegou a questão com o pai dela, não foi isso? Ele não estava ainda com questão com o pai Mas dela, que mas ele- já estava com questão com 2 vizinhos. E antes dele pegar a questão com o pai Danta, ele já havia assim, boato que ele parece que queria tomar uma garra de terra dele. Aí ele procurou logo a vender a terra a ele e veio-se embora. Mas aí foi questão de limite de propriedade, né? Foi, limite de propriedade. Daí veio ele e o pai dele. Ele veio com o pai dele. Chegando aqui, eles se Eu trataram. não sei se eles moravam dentro de casa, só parece que moravam tudo junto. Não sabe não. Não sei. Porque nos namorados, quando ele casou, se ainda moravam nos namorados. Aí nos namorados, eles foram vender a terra dos namorados, que era pequena. Que era nos namorados, não sabe? E compraram essa outra próxima de Zé Bezerra. Aí compraram essa outra lá em Currais Novos, no município de Currais Novos, próximo a Zé Bezerra.
E lá findaram vendendo as dizer e vieram pro oeste do Vieram Rio pra cá, vieram direitinho. Quando chegaram Sim. aqui, comprou Boa Vista. Agora, uma coisa que eu quero te tirar a dúvida. Foi João Garcia que veio primeiro ou foi ele? Foi quem? João Garcia, que foi Foi. quem? Nada, João Garcia, quando veio, eu era moça. Foi seu Moça Chico não, eu Dante. era menina grande. Quem Foi veio seu Chico primeiro Dante. foi Quem Papai trouxe João Garcia E pra quem, aqui? quem formou Papai Estudante pra vir comprar essa terra aqui longe desse jeito? Aí não sei, João Garcia não sabe não. Eu sei que Mulher, quem trouxe João João Garcia pra aqui Garcia. foi papai. João Garcia, quando ele veio para aqui, Papai Estudante já tinha essa casa ali que Francisquinho Siqueira mora. Ele, quando veio, papai não deu essa casa a João Garcia para ele morar. Ele morou ali até se localizar lá na propriedade que ele já tinha comprado. Nem foi. Francisquinha, quando eles chegaram aqui, eles trataram de viver de quê? Ele já era pecuarista ou era agricultor? Era, antes disso, aqui ele não era mais, mas lá ele era agricultor e abuquevava. Tinha os burros de fazer frete pro Cariri, Isso é o que se chama muquevá. abuquevar. Tinha uma tropa de burro, Uma tropa de burro para andar pro Cariri. contratava com algumas pessoas para carregar uma mercadoria de um Ela canto. carregava e comprava também por conta dele chegar e vender. Aqui em Paulo Sérgio eles compraram propriedade. Para comprar propriedade. Compraram ali, como é que chama ali? Boa Vista. Boa Vista. Ali ele construiu um prédio muito grande, a casa de morada, aquela casa velha da Boa Vista foi ele construiu. Aonde é a Boa Vista? É ali de Chico Do outro lado do rio. do outro lado Hoje do é rio. de Chico de Oro. Ali de Chico, não, de Chico de Oro não. Era tudo. É viu? do Zé Tudo era só. Mas de da casa Tocata, de Chico né? Tocata, de neném de Chico Tocata, ali do outro lado. Ali ele construiu um prédio muito grande, que eu não alcancei mais lá, sendo de Chico Tocata. Um prédio com um motor de algodão, descaroçar algodão. A casa e o prédio de algodão desse lado. O prédio de algodão e a descaroçadeira era dele. Era dele. Logo quando ele chegou aqui, foi um dos Logo quando ele primeiros chegou empreendimentos dele. Agora, se era só com o dinheiro dele ou se era com o dinheiro do velho no meio, que eu não sei. Isso aí eu não sei dizer, viu? Aí o velho construiu aquela casa do Jacuí. No Jacuí não tem aquela casa grande que o João, irmão do papai, construiu, e aquela outra velha assim de lado. Aquela foi o pai Dante que construiu e morou nela até morrer. Só não morreu nela porque morreu na rua de baixo. Aí daí, Francisco Dantas ficou mexendo aqui em Paulo Sérgio só com descaroçamento de algodão. Só que, não. Aí ele construiu, quando ele veio da Boa Vista, ele construiu na rua de baixo, era uma lá, ali onde pega bem 10 casas. Ali era o locomóvel de algodão, ali era pele, comprava pele, algodão, tudo ali. E botou uma casa de tecido muito grande, ali de Antônio Maia, A rua de baixo, qual é a rua hoje aqui em Dom Paulo Sérgio? Pedro. Ali onde é É onde, sai. onde tinha o comércio de Birajara, né? É, Não, mas não era pra lá, era mas pra pro cá. lado pra baixo. Era pro lado Ali de em baixo. procura da casa de Carlos. Ali é onde Sim, por ali. O Carlos sim. tem a casa, né? É ali onde pega Zezinho Henrique, mais ou menos, não tem um prédio ali de Zezinho Henrique? Tem. Subindo assim, que perto de Salles Paiva, Aquele daquele, edifício Mariana. daquele homem de Fortaleza, como é? Job. Job, subindo assim, e até lá pertinho de Seu Dedeca. Eu acho que aquele prédio de Seu Dedeca ainda era, a padaria. Quer dizer que ele fez quase uma vila só de comércio. Era ali um comércio só, era Comprava uma couro, descaroçava cor descaroçar algodão. algodão e Tinha loja de tecido. a loja de tecido era cá, onde Aí ele Antônio Maia. ampliou, colocou essa loja de tecido, que é onde a senhora disse que é Antônio Maia. É, ali onde é Antônio Maia era uma loja de tecido, mas muito grande mesmo. Ali onde é Netinho Almina era dele. Na frente seu expedito era dele. E o que é que ele comercializava nesses cantos? Ali, eu nem sei como era, se ali partia coisa de cá. Eu sei que na esquina, onde é Chico Balbino, de Chico Balbino com seu expedito, parece que era um prédio só. Era ele, de papai estudante, ele foi e botou um comércio de uma mercearia de sociedade com o Tijuão. João Escolástico era quem tomava conta. Quem é Tijuão que a senhora chama? Era o irmão do papai, João de Aquino. Era o coletor daqui, Ficou sendo sócio dele nessa mercearia, né? nessa mercearia. E João Escolástico depois foi escrivão aqui, foi prefeito, tudo era quem tomava conta. Então, já com essa descrição que a senhora está fazendo aí, a gente já está vendo que ele, nessa época ele ficou sendo um grande comerciante aqui. Um grande comerciante. E botou mais uma loja de tecido em Mossoró. Ele chegou a ter uma loja de tecido em Mossoró. Grande, para Lindolfo Noronha.
Cunhado dele. Cunhado dele. Era Botou cunhado essa dele, loja como assim? Era casado com a irmã com a dele? irmã dele, com Bia, irmã dele, que era Maria, irmã dele. Mas Bia chegou aqui solteira. Né? Bia- Bia chegou aqui Porque solteira. seu Lindolfo é da senhora de Itaú, né? É, de Itaú. Mas quando Bia casou-se, foi morar em Currais Novos, Lindolfo foi ser professor lá. E foi. Foi. Ela foi para Currais Novos, Lindolfo ser professor lá. Nem o pai dela não morava mais lá. Não, mas ela foi. Morava as tias, as irmãs de pai Danta, as irmãs de papai Danta moravam lá. Morava tia Antônia, E a Ana. tia Ana, e parece que uns irmãos dele. Não irmão não, só era Padencânio, mas morava lá. Do sítio para a rua, né? Do Raimundo. Aí ele botou esse casa de comércio muito grande para Lindolfo e em Mossoró. E outra, não disse também que ele botou uma casa bancária em Mossoró, que Sérgio era Amadeu Rocha, que tomava conta. Ele foi Amadeu Rocha, ele tinha essa casa de comércio de tecido aqui muito grande, botou Amadeu Rocha, dizendo que era parente dele ainda, veio de Caraúbas, para aqui para tomar conta dessa loja. E daqui ele teve uns tempos, teve Chico Flor, também trabalhava na loja, João Jerônimo trabalhava lá no algodão, parece que era o comprador de pele. Tinha um bocado de gente, muita gente que Pronto, Dona trabalhou Antônia com ele. disse que o pai dela, o seu Zé Ferreira da Costa, que também foi prefeito aqui, foi empregado dessa loja de tecido Papai Estudando, e foi nessa loja de tecido que ele conheceu a Dona Marininha. Ele foi se abaixar para mostrar uma peça de tecido e olhou aquela moça bonita para olhar aquele tecido, era filha de Manuel Chaves, né? E ele conheceu nesse dia, e foi mostrar esse Eu sei que tecido. Dona Ele era- Ciano ele ainda era trabalhou carteiro. com o Papai Escudanta. Dona Ciano. Nesse tempo chegava aqui um circo, aí armava ali naquela rua, ali naquele meio. Aí Papai Escudanta dizia, José, faz menina hoje, se você quiser deixar elas ir por circo, pode mandar, Dona Ciano toma conta dela lá. Eu lembro demais disso, a gente, tudo menino ia por circo, Dona Ciano era quem tomava conta da gente. Francisquinha? Hein? E ele teve essa loja de tecido em Mossoró e me parece que ele teve um comércio em Alexandria também. Não, em Alexandria não, em Marcelino Vieira. Marcelino Vieira. Foi. Ele botou um parente dele também para tomar conta de uma loja de tecido em Marcelino Vieira. Chamava-se, como era, Justo Ulino. Então, pela descrição que a senhora está dando dele aí, ele era uma pessoa que gostava de ajudar os familiares. Gostava muito. Ajudou um cunhado, ajudou um parente. Era. E essa... Nesse tempo, aqui não existia banco. Mas não é possível. Aí nesse tempo, aqui os bancos não tinha banco, não existia nesse tempo. Não era? Aí o banco era ele, o pessoal, quando era na época do inverno, você faz de conta hoje que o povo vai fazer os empréstimos para cuidar da agricultura, é tudo com dinheiro emprestado ele ajuda. O que ele interessava, se ele interessasse receber o juro, quando fosse receber o dinheiro, receber o juro, bem, se não, muitos ele não recebia nada não. Mas o juro sempre era muito pequeno na época também. Era muito pequeno, era muito pouquinho. Quase irrisório. É, Porque eu já ouvi falar que tinha gente que tomava dinheiro emprestado aos patrões para plantar em outras épocas e pagar, se fornecia de ano para pagar numa safra de algodão. Todos eram. todos eram. A inflação era muito pequena. Todos eram, era assim, o pai de todos Inácio era eram assim, tudinho era meu assim. pai era assim. Quando vendia algodão, é que pagava. Agora você vai falar para ele como foi que ele tornou-se prefeito. A gente chega já lá, vamos terminar essa Isso parte é que eu quero saber. da fortuna, porque essa Tibazinho falou que ele mexeu com a casa financeira em Mossoró também. Papai falar que tinha uma casa Um negócio de um banco, ele botou para uma casa bancária em mais Mossoró. no Estuvolino, Mas Amadeu Rocha. Quem era Amadeu Rocha? Amadeu era esse parente dele que ele botou aqui na loja. Botou ele aqui numa loja aqui, depois Aqui. mandou ele para... Depois mandou para lá e foi o tempo que ele quis viver no Sacramento, que ele ia no Sacramento assim, andava muito lá, ou depois ele ia invernar só e vinha. Depois ficou lá mesmo. E essa casa bancária não deu certo, né? Não deu certo. E os entregou. Aí, Se hoje fosse assim. Quer dizer que ele era, Quando eu vi esse bonito ele de era uma um homem de coisa palavra, linda. né, Francisco? Hein? Ele era um homem de palavra. e era. Como era, viu? Ele dizendo, ele gostava de cumprir, né? Francisquinha, e qual a origem dessa riqueza dele todinha? Era tiro comercial que ele tinha ou ele já trouxe algum Não, dinheiro do... só foi desses comércios, algodão e pele foi quem deu muito a ele. Foi algodão e pele. Na época existia um comércio de algodão muito grande, né? Muito De grande, couro. muito grande, a Maria. Nesse tempo algodão aqui era coisa muita, viu?
rapidamente ele enriqueceu. Foi. Foi quem contou. Foi algodão, então a lona foi algodão, só algodão, não foi nem pele, só algodão. E no caso, a senhora já falou aí, como não existia banco aqui, quem prestasse dinheiro se socorria com ele, Era né? pra ele. É outra fonte de... Parece, se eu não me engano, Bira disse que quando foi lá naquela época, o Zé Danta contou que... Um dia chegou um homem, chegou um homem atrás de um dinheiro lá e tava vexado. Aí o burro do homem correu. Ele ia buscar o dinheiro, o homem deixou o burro na porta. Não amarrou, não tinha que amarrar, né? O burro correu, o homem correu atrás do dinheiro. Ele entrou para tirar, tinha outras redondas, tinha prato de travessa bem grande, tinha menor, tinha todo jeito. Tinha chávena, xícara de café. Os pratos de travessa tinha Até uns fruteira fundos, tinha. Os pratos de Eu já travessa, conhecia fruteira. ora se tinha o pinico, quanto mais a fruteira. Tinha até um pinico na louça. Tinha. Um jarro, a bacia. Mas o governador a deu um bacia desse prejuízo tamanho dele. de louça, um A jarro. bacia de louça, que era pelo Era a bacia. a bacinha de fazer espuma para tirar barba. Era muito elaborado. O jarro d'água, de botar água, tinha o lavatório, né, para botar a bacia, e aquele jarro para Eu botar já vi um água. filme antigo, na apresentação dos quartos, tinha bacia de louça e um jarro dentro da bacia. É esse Aí quando a mesmo. pessoa ia usar, tirava o jarro, despejava a água dentro da bacia. É. Botava o jarro embaixo, É. no lavatório. Pois é, tinha essa bacia, tinha o pinico. Pinico muito bonito que só. Mal empregado uso. Mal empregado a utilidade. Foi. Francisquinha, Danta contou isso mesmo. Zé Danta e tinha um Galvão, Francisco, não sei o que Galvão. E ele disse que estava fazendo o livro da família Danta. Ele me deu muito nome dos irmãos de Mãe Tetê. Me deu o nome do bocado de irmão de mãe Tetê, quem era? Era A mãe de Papai Escudante. E dos irmãos de pai Danta, do pai de Papai Escudante. Ele me deu o nome de um bocado deles. E esse rapaz estava fazendo o livro e me prometeu que quando fizesse esse livro, vinha mandar um para mim. Ele me pediu o nome, depois de muito tempo eu aqui, ele telefonou um dia para mim pedindo o nome, que eu mandasse o nome de todos os netos do Papai Escudante. Eu mandei de tudo. Mas ele não... Quando a menina de meu casou-se, que foi para o mais novo, quando chegou lá, aí eu não sei como foi que ela falou. Não sei o que foi que ela falou em Francisquinha, ele foi disse, mas não é Danta Moraes de aqui não. Disse ela, ele disse, basta, é sua prima é minha também, que ele já esteve aqui, eu já conversei, foi muito com ela, eu tenho dados que ela me deu. Francisquinha, aí depois que ele se viu obrigado a deixar a prefeitura, abandonou política, não se meteu mais em política? Não, ainda continua em política. Mas não foi mais candidato a nada. Não, continuou, trabalhou para Mano Marcelino. Quer dizer que Mano Marcelino foi apoiado por ele, Foi ganhou? apoiado por ele. Foi eleito por ele, ele trabalhou para Mano Marcelino, porque a festa do ano foi na casa de Mano. As festas de eleição eram todas na casa dele. É Mano Marcelino. A fazenda Tesoura, que foi do vô Chico, Tibira, foi de Bazinho, me falou que quem comprou para vô Chico pagar foi Chico Dantas Foi, também. papai já comprou. Aquela de lá foi também, foi não? Ele comprou, Qual de lá? a do Murro. Acho que foi. Foi. Ele comprou. Aquela do Murro era de um padre, não era? Será que fosse aquele Lima? Era não. Não sei não. Era dos padres. Lá do Murro. Sim, uma coisa que eu queria tirar, você talvez não se lembre, não, mas se lembra, que em 36 papai mudou-se para aquela casa grande. Então, ele contava que quando foi cavar o alicerce para aumentar a calçada, encontrou um pouco mais de um cadáver enterrado Isso aí eu lá. não sei não. Você sabe quem foi o mestre que trabalhou lá? Era Silas Garcia? Quem? Os Garcia não tinha Foi um não. mestre? Sabe Foi não, mas porque ele não foi em 36 para Xixi que foi para aquela casa, não. Foi no ano que Tetê nasceu. Tetê nasceu em 36. 35, não? Terezinha não é 35, É não? 36. Agora ele pode ter de 35. Deve ser que era... Não, ele não foi para aquela casa. Espera aí. E foi comprado em 42. Não. Aquela casa é do Sacramento, é? É. É a casa Não de- foi Mestre Franco que fez aquela casa? Não, Casa Grande da Tesoura. Casa Sim, Grande. a Casa Grande. Aí, isso aí eu não sei, Vazinha, mas sei que ali tinha uma casa velha, pegada a casa de morada, que tinha a casa de... Chamavam como, meu Deus? Tinha a casa de um locomotive, parece também, ali de Não era, algodão. não era De algodão, a cidade que a casa tinha de cidade. farinha, não, ali.
Hein? Era a casa Tinha de casa de farinha, parece que teve locomóvel também. Aquela casa era grandona, aquele espirrão que ia pular. muito grande. Era muito grande. Ali foram os carros morou uns carros lá, tinha casa, ali ficou uns carros morando ali. Uns carros é uma família? É, aquela família carro, lá da Tesoura. Tem do carro, tem um bocado. Ele já morreu, ele não conhece mais. Hein? Eu conheço lá por esse nome Chico Carro. É dessa esse família. mesmo, é Quer desse. dizer que esse povo morou lá naquela Morou casa. naquela casa. Numa casa que... Na casa velha sem ser a sem ser a atual. grande, sem ser a grande. E uma mais velha do que a grande. Não sei se era mais velha ou se tinha sido derradeiro, feito por... Sei que eram as casas compridas que tinha assim, desse lado. risco Porque ainda daquele tem uns lado. armazéns lá, Tudo de né? tijolo, uns armazéns com uns armazéns, que ali foi de bulandeira de algodão, e pra mim de algodão e de farinha. De farinha, quando eu conhecia a roda de farinha grande, tinha lá fora. Francisquinha, eu vou comentar para ilustrar o comentário de vocês, para a gente trocar opinião. Eu conversando com o Raimundo Sacramento, ele me falou que, ouvia dizer, que o antigo dono de lá tinha vendido porque a mulher morreu. E que tinha feito uma casa de farinha, mas não chegou nem a usar. A senhora não tem lembrança disso, não? Não, isso aí eu não sei não. O da casa lá da Casa Grande, sei que a mulher dele morreu. A velha morreu. Morreu debaixo daquela oitica grande. Porque eu tenho uma... Era a sua tataravó, talvez, né? eu tenho uma dúvida nisso aí. Porque é o seguinte, o pai do meu avô, Melquisedeque de Oliveira Martins Fernandes, foi dono daquela casa. Agora não me consta, eu já perguntei a algumas pessoas da família e não me consta que a mulher dele tenha morrido, Eu sei não. que o dali morreu debaixo da oitica. Aliás, ela não morreu com certeza, ela não morreu lá dessa morte que a lembrança oral fala, que a pessoa teria morrido, tinha feito um queijo, estoporou-se e morreu, não. Com certeza não foi a minha bisavó materna, não. Porque o nome dela chamava-se Maria Evarista de Oliveira Martins, casou com Melquisedeque de Oliveira Martins Fernandes. Eu tenho o diário dela, ela contando no dia que casou, na Fazenda Tesoura, na casa de tio Antônio Manuel. E colocou o nome dos filhos todinho, a data de nascimento, o dia do batismo, que esses caderninhos eram usual, as matronas fazer, né? Inclusive alguns filhos dela que morreram muitos anos depois, um que morreu na Amazônia, ela colocou, faleceu dia tal, Laura, filha dela, morreu com 18 anos. Ela não foi essa pessoa que morreu lá. Aí eu fico achando que se a que teria morrido não foi a sogra dela, a mãe do dono da casa, desse Antônio Manuel. Essa dúvida eu não consegui tirar até Eu hoje. sei que era a dona da casa que morreu. Morreu debaixo daquela oiticica grande que tinha assim. Você não sabe Mas nada da ela história. almoçou panelada, a história que eu sabia era essa. Que ela tinha almoçado uma panelada e foi tomar um banho, o riacho estava com muita água. Aí quando deram fé, ela estava lá morta, pretinha. E ficaram dizendo que tinha sido veneno. Que ela tinha morrido, tinha sido envenenada. Mas no dia que Lindolfo Noronha baixou uma sessão lá para Maria Chiquinha, aí ele estava morando, quando ele veio do Pará, que dessa viagem que ele foi para o Pará, quando voltou espírita, aí foi para a casa de Antônio Gurjão, nas Três Lagoas, da casa de Antônio Gurjão no outro dia foi para a casa de Quinino, em São Pedro. Era comum usar isso, espiritismo, já naquela época, baixa a sessão? Isso era comum nas casas Era, fazendas? mas aqui em Paulo César não tinha, mas já tinha vindo para trás, sabe? Assim, difícil aparecer uma pessoa que fizesse isso, era difícil. Aí Lindolfo, mas já tinha aparecido para trás. Quando aparecia era um acontecimento da sociedade. Era porque mamãe contou uma história do tempo de eu com 2 anos, já numa sessão que ela foi mais que nem. Foi bem, aí Lindolfo, foram para o Sacramento, Lindolfo, Quinino com muita vontade de ir, mas Lindolfo acanhado. Que era Quinino? Era Marculina Danta, dona do São Pedro. Era a dona do São Pedro. Atrás de levar a Bia e Era Lindolfo nossa lá. vida. Mas acanhado com medo de ir. Marculino, com licença, para a senhora não se perder, me desculpe ter interrompido. Marculino era primo de Papai Chico Dantas. Mas como é tanto era irmã. Agora, Sim, primo Marculina Dantas. Era a primo dona do era São Pedro. Marcelino Danta, que era Onofre Danta. Era lá da casa do Pasco Danta, mas a filha disse, vão lá onde está Chiquinha. Madre Chiquinha tinha quebrado uma perna. Uma cerca tinha caído por cima de Madre Chiquinha, viu? Isso em 35.
Aí Madre Chiquinha foi, essa seca tinha caído por cima da perna, Madre Chiquinha. Aí, eu pra mim, Terezinha, 35. Eu tenho 36, com certeza. Em que ano foi 35 Bazinha? é Ciguara, Em Bazinha, qual foi o ano que você queimou-se? 42. Foi em 42. Sim. Aí, papai escutanta. O Lindolfo foi pra casa de Madre Chiquinha. Quando chegaram lá, Madre Chiquinha tinha a perna trepada, uma banquinha, assim, uma mesinha abaixo, um travesseiro bem grande. Em cima dessa banquinha, e ela com a perna trepada em cima. A senhora participou dessa cena? A senhora foi também ou ouviu falar? Não, mamãe foi quem foi, eu fiquei em casa. Mas mamãe foi com eles, eu fiquei em casa. Aí vovó tava com a perna em cima de uma banquinha. Tá, mas aí eu ia lá e via, em cima dessa banca. Aí quando Lindolfo chegou, aí Bia foi e disse, Lindolfo, vamos fazer aqui, baixar uma sessão aqui para fazer uma cura aqui, Chiquinha. Aí ele disse, muito bem, aí foram baixar a sessão. Quando foram baixar a sessão, a velha, dona da casa, chegou, baixou na sessão, mais uma velha, dona da casa grande do João Boni, que elas eram, parece que, prima legítima, muito amiga, que tanto a velha de lá via cá, começa de cá, andava muito lá. Vê as duas. As duas. Vieram as duas, quando chegaram, Dá uma disseram... rebanhada. Aí disseram, É como o homem que recebia. essa mulher chegou aqui chamando isso aqui dela. Isso aqui nunca foi dela, que isso aqui toda a vida foi meu. E ela só chama dela. Isso aqui é meu, ela só vive com o nome de meu. Vamos carregar ela, comadre. Eu peguei uma seca, joguei em cima dela. Peguei uma seca todinha, joguei em cima dela, dava uma risada bem grande. Mas, comadre, eu joguei sozinha, sem ninguém me ajudar. Você não chegou a tempo para me ajudar, comadre. A vovó usava mesmo assim desse negócio de meu, ela costuma dizer isso ou... Devia dizer, isso aqui eu comprei, isso aqui agora nós estamos morando aqui, agora essa aqui é meu, né? Ela disse que devia dizer isso. Nem se lembra o que dizia, mas podia dizer. Aí ela foi, Que é natural, né? pegou no punho da rede, comadre fulano, tinha uma que era Zilda. Eu não lembro se era do João Bom, que era Zilda. Sei que elas duas falavam uma com a outra e diziam, vamos pegar no berço da rede dela e vamos levar. Aí pegava a rede Madre Chiquinha, ia lá e vinha com a perna, saía de cima da banquinha que estava. Aí vinha, mamãe vinha de lá, segurava a perna Madre Chiquinha para ela não magoar, porque bater no chão magoava. Mas essa pantomima todinha que foi passada, isso era os espíritos que balançavam a rede? Era. Ou era as pessoas que estavam incorporadas do espírito que estava balançando? Devia ser. Só sei que era os espíritos que faziam isso, devia ser incorporado. Sei que dizia, pegava nos dois punhos de rede, de um lado e do outro, e dizia, vamos levar, chega comadre, vamos levar ela. Madre Chiquinha dizia, não leva não, que eu sou muito gorda, peso muito, vocês não podem comer. E onde é que estava a vovô nessas alturas? Correndo dentro do mato com medo? Eu acho que estava de coca morrendo de medo. Mas ele estava na hora. Aí ela dizia que ia levar, mas a Chiquinha dizia, não leva, os poderes de Deus são muito grandes, eu peso muito e vocês não podem comer. Então, morrendo de chegar fazendo. Aí ela disse, chega fulana. Da Madre Chiquinha dizia, nem chame ninguém, então vocês não tiram daqui de maneira nenhuma, o poder de Deus é muito grande. E essa vocês não sessão era baixada por... Lindolfo. Aí Lindolfo foi, mandou que ela foi pro espaço, ela foi, quando voltou chorando, que tinha morrido, estava certa que tinha morrido, debaixo da oiticica. E que muita gente pedia perdão, era um bom espírita, viu? Lindolfo era um bom espírita. Que fim levou ele? Morreu aqui, na rua de baixo. Mas continuou essas Não, trampolinas? depois de muito Não, tempo, eu acho que a velha mulher dele era mais espírita. Padre Caminha pediu a ele para ele deixar. A mãe de... Depois que Bia morreu, não foi? A mulher de Depois que Lindolfo Bia era o quê, sua? E era papai estudando. Me lembra muito do Aí casamento de Lindolfo com aquela... Você se lembra? Não é essa mulher, essa derradeira. Sim, como é? Francisquinha, e depois A dessa, derradeira com essa de São Miguel. depois Me dessas lembra trampolinagem demais, eu fui todas, assim. aí aquietou-se? Hein? Depois desses episódios... Aí aquietou-se tudinho. Aí Maria Chiquinha via muita coisa dentro de casa, ela viu que cada muita coisa, aí deixou.
Sempre vovó estava escutando algumas pancadas, tudo batendo. Sempre via muita coisa. Assim, quer dizer que não existia uma casa velha por trás daquela casa grande, era aquelas pegadas. Era aquelas pegadas, por trás não. Não, por trás não. Aquela casa nunca terminaram nem ela, o serviço de acabamento. Qual? Aquela com patixinho. Naquele tempo não caia, não rebocava em carro. E a Bazinha falou, Francisquinha, que escutou através de alguém que aquela casa tinha sido feita para um casamento. Acontece que lá na telha dela tem uma data, 1883. E é justamente a data que eu Eu tenho. também ia falar na história desse No casamento. diário da bisavó dele. No diário da minha bisavó, Casou desse ano. tem casei no dia 24 de fevereiro de 1883. Não, 24 de dezembro de Eu 1883. ia falar que tinha sido feita para um casamento, numa festa Eu de vi casamento. muito o seu Manuel Chaves contar lá em casa, que ele gostava muito de passar o dia lá em casa, vinha com aquela bengalinha e passar o dia. Aí ele contava muitas coisas da antiguidade, ele contou porque quando os meus chegaram no alto, estavam acabando de cobrir a casa. Eu cansei de ouvir ele contar isso. A chave daquela casa era deste tamanho assim, pesava Olha, quase meio... Não é estupidez da casa daquele, estava para receber os noivinhos. Mas recebeu. Mas é porque ele era para dar umas festas, né? Que dava umas festas grandes, né? Fazer as matutagens. Era muito bom comer de casamento. Francisquinha, Assim, aí era bom. vovô quando Cheio de caldo, pão possível. veio a conhecer vovó Chiquinha, ele também era paraibano, né, vovô? É, aí. Agora Aí é quem bota. quem conta a história dele aí? É, foi quem veio mais, né? Vieram pra cá. Um dia desse eu encontrei numa revista, Débora, revista da TV Escola, falando em São Momé, questionando até a padroeira de lá, que não deveria ser São Momé. Era Nossa Senhora da Conceição, que deveria haver um plebiscito, que já houve. Hoje em dia era para Francisquinha, era de mãe Tetê. Né? Francisquinha, Todos dois eram. Eu estou dizendo, esse irmão era de... De mãe Tetê. Eu pensei que... Pra mim você tinha dito que era de papai Não, era de Estudante, mãe Tetê. Lucas. Não, papai escutando não tinha, e só tinha patricante de irmão. Francisquinha, tia Bazinha comentou um dia, a senhora comentou que tinha uma irmã de papai Chico Dante, era uma irmã. Não, era irmã de mãe Zé. Mãe Zefinha. Irmã de mãe Zefinha. Era. Eu tenho pelejo para descobrir o povo dessa irmã de mãe Zefinha em Natal. Mas eu ainda disse. Aí ela foi embora para Natal. Não, ela quando andou, que a família toda equilibrada veio para Natal. Formar os filhos, tudo em Natal. Eu ainda disse. Ela casou com a menina disse, ai mamãe, a senhora sai com uma conversa dessa? Uma coisa que a senhora viu sua família, quando a senhora saiu de lá era pequena, não conhece ninguém de lá, a senhora sabe. Aí eu fiquei com um sentimento tão grande daquilo que mamãe disse naquele dia. Quando foi no outro dia, mãe Zefinha soube da história, ela toda a vida vinha, essas coisas, aí ela chegou lá em casa. Eu fui contei que mamãe tinha dito isso, ela foi dito. Raimunda, minha irmã, tinha um namoro com um rapaz, meu enviou para São Rio Negro. Morava, se ele Era passava. situação financeira que não era boa. Era. E Ele passava na frente lá de casa todo dia. Passava na frente lá de casa. Todo dia não. Para onde ele passava, a estrada era na frente lá de casa, ele só passava lá. Aí meu pai mandou um recado para ele. Que ele fizesse o favor de nunca mais passar na frente lá de casa. Ele voltou o recado. Que passava porque queria, que ali era estrada pública, era para todo mundo passar. Aí ele entrou, chegou lá dentro, eu era menina pequena, estava lá dentro, ele entrou e disse, olha, de hoje em diante, não, ele chegou lá dentro e disse, de hoje em diante, você não vai lá fora em dia de domingo, nem dia santo, nem levar uma xícara de café, você não vai no Alpendre. Porque ela disse que não era em dia de domingo, Qual em dia era o nome do santo, pai dela, de vovó Zefinha? era Antônio Cesário Dante. Antônio Cesário Dante. É. Da mãe. Tereza de Jesus, Tereza em Graça de Jesus, né? Tereza em Graça de Jesus era mãe de papai Escudando. Era Tereza Maria de Jesus, parece. E como era o nome do pai de papai Chico Dante? Era José Dantas de Araújo. Nós que falar um pouquinho agora de... Sim, aí termina o assunto. Sim. Aí, mas Zefinha disse que ele disse isso, aí pronto, ela nunca mais foi em dia de domingo, nem dia santo, chegava gente lá, tudo, ela era uma que não ia lá fora. Tinha o sorte, ela subia, ia pastorar ele passar. Aí conversava por cena. Nesse tempo o povo tinha uma história de fazer cena nos dedos. Era namoro. Namoro por cena. Se ela subia, fazia cena para ele. Eles conversavam, ele vinha bem devagarzinho. Chega, passava bem devagarzinho, o velho ficava inchado, porque ele vinha devagar. Enquanto quando ele passava da frente da janela, que não dava mais para ver ela, aí aqui ia depressa. De sair dessas cenas, elas trataram a fugida.
Aí ela fugiu com ele, para a casa de coronel fulano de tal. Porque naquele tempo os cidadãos tudo era titulado. Quem não era coronel era major, era tudo assim. Aí mãe Zefinha foi, disse que papai estudanta, ou pai Danta disse isso. Pai Danta não, o pai dela era o Antônio Cesar. Disse isso lá e ficou, nunca mais ela foi, se conversava por cima. Quando foi no dia que ela fugiu, aí, quando ele estava lá fora, que apontou um coronel, fulano de tal, parece não sei o que, Bezerra, que vinha também assim em frente. Aí ele foi, entrou e disse, compadre fulano, vem acolá, aquele é o cuviteiro. Aí, porque ele achou que ela estava lá, não sabe? Aí foi receber ele, voltou, foi receber ele. Compadre, eu vim aqui lhe dizer que Raimunda está lá em casa, fulano de tal, eu levo ela, estou lá em casa, expositor lá em casa, agora eu vim para lhe dar parte e pedir para você abençoar ela, que ela mandou que eu pedisse para você abençoar ela no dia do casamento. Ele disse, não, eu não abençoe não, agora você faz um favor também, dá um recado a ela. Ela casar e ir embora para muito longe, 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 onde nunca mais eu sabe a notícia. Aí ela foi. Aí ela casou-se e foi embora. Foi embora, a mãe Tetê disse, ela casou-se e foi embora, mas aí ele entrou, quando o velho saiu, que ele mandou o recado, ele entrou, chegou lá dentro e disse, olha, no nome daquela, a quem falar que eu vou para fora de casa. Nome daquela. Daquela. Aí disse, pronto, lá em casa ninguém falava não. Se tivesse uma mulher chegasse lá em casa e chamasse Raimunda, ele dizia, vem cá, vem cá, vem cá, mas ninguém chamava o nome de Raimunda lá em casa de maneira nenhuma. Aí se chamasse Raimunda, ele Nesse tempo a mulher Botava pra não tinha fora. independência pra nada. Isso aí, Fugigada. Ali. Aí, mas é Isso se filha passou no Siridó, não foi? foi. Mas Zefinha foi e disse, aí no sítio Nova Sorte, nós fomos. Boa sorte. Boa sorte. É município hoje de Canaúba dos Dantas. Tá na Alga dos Dantas. É de Parelha, não? Aí nunca mais se soube notícia dessa criatura. Não, aí mãe Zefinha disse, aí ela foi embora, mas nunca ninguém soube notícia dela. Agora Aí- ela veio para Natal. Não, escute, aí mãe Zefinha disse isso, eu fiquei de peito lavado, né? Chego na casa de tia Elvira e disse, tia Elvira, mamãe estava muito queixosa, dizendo que mamãe, fiquei até sentida, porque a mamãe contou isso assim, tia Elvira, minha filha, mamãe nem irmã Raimunda não tinha, mamãe não tinha irmã com o nome de Raimunda não, Francisquinha. Isso foi outra pessoa que contou uma história lá e você ficou pensando que foi mamãe que contou. Não constava nos autos, né? Mas Não, foi eu assim. digo, o quê, tia Elvira? Mãe Zefinha contou eu sozinha, mas ela na casa, ela sentada assim, perto da porta, fumando, contou essa história. Não, mamãe não contou essa história. Mamãe não tinha irmã com o nome de Raimunda, não. Aí eu fiquei foi com raiva, mãe. Aí eu digo, mas mãe Zefinha é viva, tia Elvira. Aí quando foi no sábado, eu fui pra rua, eu fui no Sacramento, lá no Sacramento. Cheguei lá, eu contei, mas Zefinha disse, sábado eu vou pra rua e vou dizer a ela. Aí quando foi no sábado, eu fiquei satisfeita de quando mãe Zefinha veio, contou a história e foi embora. Foi de noite, eu fui na casa de Elvira. Mas Zefinha veio hoje, Elvira veio. A senhora perguntou aquela história de tia, a mãe Zefinha foi quem vinha contar. Aí ela disse, contou, minha filha, porque a mamãe está começando a caducar. Aquilo ali, a gente quando começa a caducar... O fim da carreira artística.